Nesse tempo que encaminhamos para celebrar o Natal, uma das grandes datas do cristianismo, nós louvamos a Deus pela possibilidade de estar no templo, de poder meditar na sua palavra. E nas riquezas e grandezas que o Natal anuncia, chegando para a humanidade, conforme a palavra dos anjos que visitaram os pastores nos campos de Belém, como boa nova de salvação para todo aquele que crê. Nós vamos meditar nas meditações, nas reflexões que vamos fazer. Eu quero ir descobrindo com os irmãos, Natal é tempo de quê? Porque muita coisa envolve essa data, né? A troca de presentes, a reunião de família. Possibilidade também de ir às compras. Uma data que aquece os comércios. Mas no Natal tem figura como a do Papai Noel ou de renas e trenó. Mas nós queremos olhar para a Bíblia, descobrir o que de fato é o Natal. É tempo de quê? E hoje nós vamos meditar, na reflexão de hoje, nós vamos descobrir que Natal é tempo de salvação. Essa é a principal mensagem que o Natal traz ao nosso coração. Natal, tempo da vinda e da visita de Deus ao mundo, no propósito de salvar o perdido, de conceder graça, de trazer amor, de pagar o preço dos pecados, de um Deus que se faz homem e que vem para morrer na cruz e para verter sangue eficaz, que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Natal é de fato tempo de salvação. Aquele que vem do alto dos céus, que deixa o seu trono na glória, que esvazia de si mesmo, de que sendo Deus assume forma humana para padecer os sentimentos, as dores que o ser humano padece, para dar vida, para verter sangue, para morrer, é a visita do Deus que vem para salvar. Salvar o ser humano dos danos do pecado. E entra na história com a quebra da aliança de Adão e Eva, ainda no Éden, no paraíso, que vem causando danos, caos, que vem ferindo e que vem matando. Mas no Natal nós celebramos a vida, nós celebramos o perdão, a misericórdia, porque Natal é tempo de salvação. O texto é esse de Mateus. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé novamente, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu li os versos pares, eu começo no verso 18. A igreja responde com a leitura dos versos ímpares. Nós vamos usar essa versão que é um pouco diferente da sua. Essa versão não é a versão revista e atualizada. É a revista Linguagem de hoje. Então, se você for acompanhar a sua Bíblia, você vai ter dificuldade para participar da leitura também. Eu leio os versos pares, irmãos e irmãs, os ímpares, nesse texto de Mateus, que nos apresenta o nascimento de Cristo, onde ele vai comunicar a José e a Maria sobre o nascimento de Jesus. Eles são os pais terrenos de Jesus, e há uma ordem. Normalmente nós gostamos de escolher os nomes dos nossos filhos. Aqui, Jesus já nasce com um nome determinado, que envolve a sua missão, que envolve o seu propósito. Então vamos ler, queridos, usando aqui a tela da projeção. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo.
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Podeis assentar, queridos. Há muito a se dizer sobre o nome de Jesus. Nós cantamos um cântico, nosso grupo de louvor trouxe uma canção que nos fez pensar um pouco na grandiosidade desse nome, no poder desse nome. Um nome sobre tudo, sobre todos, o nome de Jesus. Antes que ele nascesse, o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, já disse que o seu nome seria também maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus seria chamado Emanuel, como o texto nos apresenta, Deus conosco. Mas também ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é o caminho, verdade e vida, é a estrela da manhã. É a luz que brilha mais forte do que o sol ao meio-dia. Jesus é denominado de muitas coisas, que tenta definir o que ele é, o poder que ele tem, a graça que ele representa. E a Bíblia vai fazer menção de tudo isso, filho do homem, filho de Deus, o unigênito do Pai. Jesus é identificado na Bíblia, e a cada identificação que é feito com algo que tem a ver com o seu poder, com um atributo, com a qualidade, que se identifica na pessoa de Cristo. São muitas. Mas a principal delas é essa que nós lemos nesse texto. Principal, que aponta diretamente qual é a sua missão no mundo. Por que ele veio? Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor do sábado. Ele é o que transforma a água em vinho. Ele é o que anda sobre as águas. Ele é o que cura enfermos e expulsa demônios, e os principados e potestades se dobram diante da sua presença e diante do seu nome. O poderoso nome de Cristo. Mas o que melhor representa é Jesus, esse é o seu nome. Lhe porás o nome Jesus, diz o texto, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer aquele que salva, aquele que liberta, aquele que vem para se tornar um libertador, um salvador, dos que estão presos, dos que estão subjugados, dos que estão condenados, em razão dos seus pecados, das suas falhas, das suas iniquidades. Prisões é mesmo para quem comete falhas, pecados. A justiça julga os erros, as ações, identificando os erros, as punições cabíveis. Para nós, salário do pecado, biblicamente, é a morte, não tem saída, pena de morte. Morte num aspecto muito pior do que a pena de morte aplicada pelos tribunais humanos, que finda e que só consegue atingir a morte no aspecto físico terreno. Você vai ser morto, vai perder a sua vida aqui. A pena de morte, em razão dos pecados, ela vai além. Ela condena o ser humano, e os anos de Adão e Eva passaram a ser contados a partir da queda, e eles começaram a envelhecer, e a ver o organismo se desgastando e se gastando, em razão do trabalho, que agora do suor do rosto comerás o pão, e sentirás fadiga. Vem o cansaço, vem o desgaste físico. E um dia então, agora eles haveriam de morrer, e morreram. Porque o dia que certamente comer do fruto do conhecimento da árvore do jardim, árvore do bem e do mal, o dia que dela comer, certamente morrerás. É a pena de morte que um tribunal humano pode dar. O fim dos dias, decretar o fim dos dias nessa terra aqui. Mas a pena de morte dos pecados, elas vão além. Elas condenam a uma eternidade sem Deus, uma morte espiritual. Quando Deus foi fazer os peixes, ele fez no mar. Peixe sem mar não vive, peixe sem água não vive. Tem uma canção que nos lembra essa verdade. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Não tem como, ele morre. E Deus criou os peixes para o mar. Deus criou as árvores para a terra.
Você arranca da terra uma árvore, uma planta, ela morre. Ela não sobrevive sem a terra. Então, ela disse que a terra ia ser cheia de árvores frutíferas e de flores. E um sem a outra não existe. O peixe não existe sem as águas. As árvores não existem sem a terra. Nenhuma planta. Nenhuma flor. Quando ele foi fazer o ser humano, ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos feitos conforme Deus. Não na mesma grandeza, não no mesmo poder. Por isso Ele é Deus, nós somos criaturas. Há características em Deus que nós não temos. Há atributos em Deus que nós não possuímos. Onipotência, onipresença, onisciência. É uma delas. Imutabilidade. Deus também não muda. Mas Deus também não erra. Ele é inerrante. Nós não. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de jeito. Mas nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Ele ama, nós amamos. Ele tem sabedoria, inteligência, conhecimento, nós também adquirimos, podemos ter e multiplicá-los. Então há muitos atributos da graça de Deus, a misericórdia, a compaixão que existe em Deus e existe em nós. E a ideia que Deus quer transmitir é a mesma que Ele transmite no peixe para a água, na árvore para a planta. Você sem Deus não existe. Você sem Deus não morre. Não existiria. Você está morto. A eternidade sem Deus é dizer que você não vai existir de verdade como você deveria existir. Longe de Deus nós não existimos. Não existimos conforme o propósito de Deus nos criou. E o pecado que vem sobre nós é o pecado que nos condena à eternidade sem Deus. O homem sem Deus não é nada. Como o peixe sem a água não existe, como a árvore sem a terra morre. Nós vamos morrer. É viver como mortos por delitos e pecados. É isso que o texto menciona. Então é mais do que uma pena capital que encerra os nossos dias aqui. É uma pena capital que determina a nossa posição na eternidade, eternamente sem Deus, não tem mais saída, não tem volta. É eternamente fora daquele que nos criou, para vivermos a sua imagem e semelhança, conforme o seu querer e junto à sua presença. Por isso que a eternidade, daqueles que estão sem Deus, que vão viver a eternidade sem Deus, e nós chamamos da eternidade daqueles que vão passar e vão se submeter a penas eternas. A ausência de Deus é o grande sofrimento da alma na eternidade. Falta da companhia do gozo do Senhor, do poder do Senhor, da glória do Senhor. Então o homem estava condenado nesse aspecto, morto por seus delitos e pecados, precisando de alguém que o salvasse, trazendo a possibilidade de ressuscitarmos dentre os mortos e herdarmos uma vida de eternidade com Deus. Então, quando há o pecado lá em Gênesis mesmo, no capítulo 3, que descreve para nós a queda do ser humano, já vem o anúncio de Jesus, da semente da mulher. Nascerá aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Está se referindo a Maria, está se referindo a Jesus. Jesus, esse é o seu nome. E algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Jesus é o Salvador, diz o texto. Ele salvará o seu povo. Ele salvará. Eu já fiz aqui a menção de todo o histórico, de todo o contexto do que o pecado produziu na história da humanidade. A morte física, a morte espiritual, sem falar em muitos danos, em muitos prejuízos que a nossa iniquidade, que o nosso pecado, que o nosso erro traz sobre nós, na nossa história, na nossa casa, na história do nosso país. Danos produzidos em razão do coração pecaminoso, da situação pecaminosa do ser humano. Por exemplo, uma pandemia não existia no Éden, não vai existir na eternidade. Uma enfermidade que traz questionamentos, incertezas, medo, que produz morte. É consequência do pecado. Algum erro foi cometido, alguma falha, e a falha e o erro traz danos. E a história da humanidade é tomada por epidemias e pandemias.
Mas no Éden não havia epidemia nem pandemia, porque não havia pecado. É consequência, são desastres que o pecado traz também. Todas as enfermidades, os desentendimentos entre os homens, a cobiça do coração humano, que é capaz de fazê-lo escravizar o outro, subjugar o outro, violentamente tirar a vida do outro, por coisa de nada, por conta de nada, por muito pouca coisa. A violência que corre às ruas e que assola as cidades e a nossa casa e a nossa família. Consequências do pecado. Até o divórcio, a separação entre marido e mulher. Diz Jesus que a causa é dureza de coração. Porque os seres humanos agora são falhos, são pecadores, eles podem errar, um cônjuge pode errar com o outro, e o quebrantamento do coração precisa existir. Ele precisa reconhecer que errou, precisa pedir perdão, precisa rever a atitude, o pensamento, o propósito. Precisa consertar isso, para o casamento continuar com a festa, com os sonhos, com os projetos, sobre os quais ele estabeleceu. Então é consequência do pecado, é dano que o pecado promove. Mas a Bíblia diz que Jesus vem, e ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é aquele que vem como salvador dos nossos pecados. É ele que deu a vida, é ele que verteu o sangue, é ele que se entregou por nós, é ele que nos amou até a morte de cruz. É ele o único que tinha o sangue puro, capaz de remir pecados de pecadores, o sangue do justo sendo derramado em favor dos injustos. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há outro Salvador. Jesus é o único Salvador. Ele é a porta que leva aos céus. Ele é aquele que pode levar de volta o malfeitor ao paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus a um dos malfeitores que com ele era crucificado. Ele é o caminho que nos leva a Deus, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que não gera decepções, frustrações. O ser humano, ele coloca a sua confiança de salvação em muitas coisas, em muitas pessoas, em muitos rituais. Há muita religião por aí no mundo falando de um caminho que pode levar aos céus, que pode levar a Deus, que pode salvar da morte, que pode perdoar pecados. Mas nenhum caminho é verdadeiro e nenhum caminho vai satisfazer de fato, senão Cristo Jesus, o caminho da verdade e da vida, o caminho que leva a Deus, porque nenhum outro ritual ou pessoa foi capaz de se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, senão Cristo. Por isso o seu nome é Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós precisávamos de um Salvador, e Jesus é aquele que vem para salvar. Não há outro caminho, não há outro Salvador para a humanidade. Quero chamar a sua atenção para Atos capítulo 4, eu vou ler do verso 10 a 12, mas especialmente quero ter a sua atenção no verso 12. Pedro e João estão perante o Sinédrio, estão dando resposta à sua fé e confiança em Jesus de Nazaré. Seus anúncios, suas proclamações nas ruas é que Jesus, o crucificado em Jerusalém, é aquele que Deus enviou. E ele chama Jesus porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Aquele que foi crucificado é o Messias prometido pelo Senhor aos judeus. Ele está dizendo essa verdade. É o Filho de Deus. Jesus o Nazareno não é só um ser humano. Mas ele é o Emanuel. E ele vai dizer uma afirmação, mas uma acusação muito grave, mas correta, verdadeira, autêntica. Vós o matastes. Está dizendo isso aos judeus, ao Sinédrio. Porque Jesus foi julgado pelo Sinédrio, foi tido como blasfemo, e do Sinédrio foi entregue às mãos de Pilatos para crucificação. E a declaração que Pedro e João fazem perante o Sinédrio nos chama a atenção, capítulo 4, verso 10 a 12, de Atos dos Apóstolos. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim,
em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É a expressão de Pedro e João junto ao Sinédrio em defesa da sua fé em Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, senão no nome poderoso de Jesus. Ele é o caminho, ele é a porta dos céus, ele é o único e suficiente mediador entre Deus e homens. Ele é o Salvador do mundo, ele é o nosso Redentor, Jesus. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu tenho um texto aqui. Vamos ler juntos o verso 12? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O seu nome é Jesus, ele veio para salvar o quê? O seu povo. O seu povo. Há um povo escolhido por Deus, há rebanhos, ovelhas de um rebanho do aprisco do Senhor, que Deus vem buscar. Jesus disse: eu vim buscar as ovelhas. João 10 ele fala: o meu pai traz para mim as ovelhas, eu as recebo, elas são minhas, eu as tomo nas mãos, eu cuido delas, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para dar vida. Vida em favor das ovelhas. Oferecer cuidado, oferecer carinho. Mas eu estou instituindo um povo. Estabelecendo um reino. Haverá um só pastor, um só rebanho. Será um só povo e uma só fé será exercida. E um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que cuida de todos, que opera através de todos e em favor de todos. Um Deus todo-poderoso, Senhor do reino. Esse é o reconhecimento que aquele malfeitor, que foi agraciado pelo perdão e pela vida com Cristo no paraíso, declarou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque o Senhor do reino é aquele que determina quem entra no reino, quem vive no reino. A quem pertence o reino? Então Jesus vem para salvar o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos, as suas ovelhas. Ele chega a dizer aos judeus: há ovelhas aqui no aprisco, mas há ovelhas de muitos outros apriscos. De outros povos, de outras tribos, de outras línguas e nações. Eu tenho ovelhas em muitos apriscos, eu vou juntá-las, eu vou congregá-las de todas as nações, eu vou trazê-las para junto de mim, para perto do meu cuidado, e aí eles vão todos saber que há um só rebanho, um só pastor. É o povo de Deus. A palavra de Deus nos lembra dessa grande verdade também. Ela vai dizer que o Senhor vai estabelecendo um povo seu, zeloso de boas obras, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que terá Deus como Senhor, como Salvador. O nome Jesus é porque ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. É o seu povo, é para os seus eleitos. É para as suas ovelhas. Sua morte é eficaz, vai alcançar todo eleito, todo cordeiro, toda ovelha do Senhor. Ele vem salvar. E sua morte é eficaz, e o seu sangue é sangue que purifica pecados, mas que purifica o pecado de todo que crê. Quem crê,
pertence ao reino de Deus. Quem vê em Jesus, não apenas um personagem belo da história, mas aquele que veio dos céus para cumprir o propósito de Deus de redenção da humanidade, dando a sua vida e vertendo o seu sangue, esse se torna filho de Deus, herdeiro do seu reino, participante da sua seara, ovelha do seu pastoreio. Parte do seu povo. Que vive com o Senhor aqui, que recebe os cuidados do Senhor aqui, mas que vai viver de forma muito melhor, mais grandiosa, nos céus, que é reservado pelo Senhor para aqueles que o amam. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. O Senhor está indo preparar lugar, foi preparar lugar para nós. Ele cuida de nós aqui. Ele exerceu nesse mundo, nessa história do mundo, da humanidade, o papel de Salvador. Ele se tornou o caminho, ele se tornou a verdade. Agora aquele que crê e se coloca nesse caminho, aquele que crê nessa verdade e confia, vai herdar a graça dos céus. A possibilidade de ser cidadão dos céus, herdeiro de Deus, parte do povo de Deus. Pela salvação que Ele traz. Nós não temos mérito nisso. Não é em razão do que você fez, ou do que você tem feito, ou do que você possa fazer. Agora eu decidi que eu vou ser bom, eu vou doar meus bens aos pobres, eu vou assistir o necessitado à minha volta, vou passar para aquele que não tem roupa, minhas roupas, vou passar para aquele que anda descalço, os meus sapatos. Vou estender a mão para levantar aquele que está caído. Essas atitudes não trazem salvação para você, não é em razão daquilo que você faz, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é em razão de quem você é, mas eu sou importante, eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou gente boa, eu sou amoroso, eu sou compassivo, eu sou justo. Ninguém é justo o bastante, ninguém ama o bastante, ninguém é compassivo o bastante. Todos pecam e todos pecaram. Em razão do pecado estão destituídos da glória de Deus. Não é daquilo que você possa fazer, não é em razão de um ritual que uma igreja possa trazer para você, ou um princípio religioso. Em razão do que Cristo fez. Ele é Salvador. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele veio salvar o seu povo. Se você é povo de Deus, graças a Deus. Porque o Senhor é aquele que veio para trazer à nossa vida a possibilidade de sermos salvos. Não porque somos santos, porque ninguém é santo, mas para vivermos vida santa. Temos um procedimento diferenciado, um princípio diferenciado para a vida. O princípio daqueles que são filhos de Deus, servos de Deus, ovelhas do seu aprisco. Eles ouvem a sua voz e o seguem. Eles recebem as suas ordenanças, os seus mandamentos e lhe obedecem. Eles expressam amor e gratidão quando erguem os olhos para os campos e veem que os campos branquejam para a ceifa. Os trabalhadores são poucos, a seara é grande, e eles se tornam trabalhadores, servos da seara. E usam da sua vida e gastam o seu tempo, e o seu dom, e o seu talento, e os seus recursos, e confiam aquilo que recebem de Deus, nas mãos de Deus, para a glória de Deus, para o serviço do seu reino, da sua igreja, para o exercício da sua fé, para que através do seu viver o nome de Deus seja glorificado, e santificado seja o nome de Deus na terra a partir do seu procedimento. Porque somos povo do Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário. É interessante ver isso, porque o ser humano já pertencia a Deus, só pelo fato de Deus ter criado. Quando você cria uma coisa, ela não é sua. Todas as coisas foram criadas por Deus. Nós já somos de Deus, já seríamos de Deus. Mas o pecado tirou essa graça, essa bênção de nós. E Deus vem ao nosso encontro, e Ele paga um preço em favor da nossa vida, para que possamos ser dele de novo.
É amor demonstrado na cruz, é sangue vertido, é sacrifício daquele que vem se doar, se entregar por nós, em favor de nós. Seu nome é Jesus, e Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E agora nós somos povo de Deus, e nós devemos representar bem o nome daquele que nos salvou, o nome daquele que nos amou tão grandiosamente. Nós devemos representar bem como cidadão do reino de Deus, o reino dos céus, fazendo com que no nosso viver o nome de Deus seja glorificado e santificado na terra. Porque nós levamos conosco o nome de Jesus. Você não é só o João, ou a Maria, ou José. Você é aquele agora que pertence ao povo de Deus. Você leva consigo o nome precioso de Jesus. E quando as pessoas te veem fazendo isso ou aquilo, se envolvendo com essas ou aqueles projetos ou propostas, ele está olhando para você e está dizendo, mas esse não é uma ou um dos cidadãos dos céus, dos membros da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, das ovelhas do rebanho, do aprisco do Senhor, que é santo. Por isso, Ele nos alcança do jeito que a gente está. Mas Ele cria em nós mecanismos e coloca à nossa disposição ferramentas que possam nos tornar melhores do que quando Ele nos encontrou. Cada dia melhor, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, na continuidade do processo da santificação que nós vamos recebendo e vivendo pela graça de Deus que nos alcançou em Cristo. Maria está consciente disso no cântico que ela proclama. O Senhor veio mudar as coisas, Ele exalta os humildes. Ele destrói os soberbos. Soberba não tem lugar. A humildade é aplaudida, é honrada. A soberba é ignorada. Para a obediência, há cuidados e bênçãos. Para a desobediência, há punição e castigos. Danos em razão do pecado e dano eterno. A disposição de viver eternamente sem o Senhor. É a velha criatura sendo transformada numa nova criatura. É aquele que não podia vencer o pecado, agora podendo vencer o pecado. É aquele que não representava bem o nome de Deus, agora podendo representar o nome de Deus na terra. Um nome santo, um nome poderoso, um nome sobre todo nome. Eu carrego comigo o nome de Cristo naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, nos projetos que eu me envolvo, nas propostas que eu aceito. É Deus nos chamando e nos tornando povo seu, exclusivo, santo, de boas obras. Uma terceira verdade que nós vemos no nome de Jesus, porque o Natal é tempo de salvação, é que Ele nos salva dos danos do pecado. Nos salva dos nossos próprios pecados. A verdade é que cada um tem que responder sobre as suas ações, sobre os seus erros, sobre as suas falhas. Mas Deus é aquele que não vem nos tratar segundo os nossos pecados apenas, senão estaríamos condenados eternamente sem Deus. Sem salvação, sem saída. Sem oportunidade de mudança. Mas Ele vem nos tratar conforme a sua muita misericórdia, diz a Bíblia. Então Ele nos envia o seu Filho. E Jesus se torna o Emanuel, como o texto que nós lemos. Emanuel, Deus conosco, Deus habitando entre os homens, vivendo entre os homens, comendo com os homens à mesa. Caminhando com eles pelas cidades, ou pelos campos, ou pelas estradas. Atravessando com eles as tempestades do mar da Galileia. Vivendo as necessidades e as impossibilidades, mas trazendo graça e cuidado. Manifestando o seu poder, o seu amor, a sua compaixão. Ele vem para assistir. Ele vem para socorrer. Ele vem para salvar dos danos que o pecado está produzindo. Por isso Ele alimenta a multidão. Ele transforma pães, Ele multiplica pães e peixes. Por isso Ele salva do dano à festa do casamento, transformando água em vinho. Por isso Ele se compadece do endemoniado e o livra dos espíritos malignos que o atormentavam e o devolve ao convívio com a humanidade. Por isso Ele olha para aquele que está à margem do caminho, o cego Bartimeu, mendigo, e lhe retorna
à vista, para que ele possa retornar à sua casa, aos seus afazeres, ao seu trabalho. E todos esses nomes e homens e mulheres que foram agraciados pelo Senhor, que os cuidou, que deles cuidou e cuidou dos danos, do pecado que havia sobre a sua história, saem pelo caminho, pelos campos, glorificando a Deus e reconhecendo em Jesus o Filho de Deus enviado ao mundo. Eu não sei do que Jesus já te livrou, do que o poder de Deus já manifestou como cuidado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sei que o Senhor cuida de nós. Quando nós fazemos os nossos erros, cometemos os nossos pecados, batemos as nossas cabeças por aí, e Ele vem cuidar da gente e trazer uma oportunidade nova. Para a gente consertar aquilo que a gente mesmo estragou, com as palavras, com as ações, com as reações, com os pensamentos, com o envolvimento do nosso coração, com as intenções da nossa vida, nos envolvendo nesse ou naquele projeto, com as buscas daquilo que é próprio para mim, que é interessante para mim, que é do meu desejo, da minha vontade, prazeres carnais que nós queremos atender, porque nós temos um coração inclinado aos pecados e aos erros. Mas Deus tem feito por você, eu tenho certeza disso. Deus tem trazido oportunidades novas. Deus tem perdoado o seu pecado, Deus tem mantido a sua alegria de salvação. Dos erros mais simples aos erros mais complexos, os mais comuns até os mais graves. Daqueles que causaram pequenos danos até aqueles que causaram grandes danos. E o pecado causa grande dano, a morte. Então a Bíblia está dizendo de que o Senhor é aquele que vem nos salvar da morte, dos danos do pecado. Fazer por nós o que nós não poderíamos fazer. Então o maior problema seu não é o problema financeiro. Às vezes você entrou aqui pensando, mas Senhor, eu tenho conta para pagar a semana, o mês vai voando, o ano vai passando, e eu já surgiu outras coisas novas para mim, mais necessidades financeiras, mais problemas financeiros, com as questões de enfermidade, na compra de remédios, no pagamento dos planos de saúde ou dos exames de saúde que foram necessários. Surgiu problema com o meu carro, que eu não esperava, surgiu problemas agora com contas que eu achei que já estavam quitadas e não estão, e eu não tenho como fazer. Pode ser que você entrou por essa porta pensando, o seu maior problema é o problema financeiro. Ou então você pode pensar, não, meu maior problema, meu maior desafio, é o maior desafio, o maior problema do mundo inteiro, é a pandemia. É uma enfermidade que tem ceifado vidas, que pode chegar para mim, pode chegar para o meu cônjuge, filho ou filha, e eu não tenho como evitar isso. Eu posso me cuidar, eu preciso me cuidar, mas esses cuidados não é determinação de que eu estou isento disso. Não, isso pode chegar para mim, pode chegar para a minha casa, para a minha vida, para você. Pode chegar com possibilidades de cura, pode chegar com possibilidades de morte. Eu não sei dizer. Não posso garantir para você nem para mim. Eu posso garantir os cuidados de Deus em cada momento, mas pode ser que você pense, esse é o grande problema que a humanidade tem. Um problema na área da saúde. O problema da pandemia, o problema chamado Covid-19. Pelo menos até surgir a vacina. Nós vamos pensar que é o maior de todos os desafios que o mundo atravessa. E você pode ter entrado pelos portões do tempo pensando, eu vou à igreja, vou buscar a graça de Deus, que até aqui tem cuidado de mim, para que eu passe mais uma semana e eu vença. O ano está chegando no fim, nós estamos podendo vencer pelo menos no 2020. Vamos ver o que nos espera 2021, pelas incertezas que essa enfermidade tem e traz, até para cientistas que pesquisam, até para profissionais empenhados na descoberta dos caminhos e que estão encontrando aí muitas dificuldades para falar o que de fato é certo, o que de fato funciona. E se buscar possibilidades, mas nada de garantido para ninguém. A garantia é que se surgir uma vacina, aí é garantido. Vamos correr atrás. Pode ser que você pensou, meu maior problema é o problema social. Eu estou com um problema social, de relacionamento. Estou com problema no relacionamento com meu filho, estou com problema no relacionamento com a minha filha, com a minha irmã, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com vizinhos, com amigos meus que eram amigos chegados, agora estão distantes. Nós erramos no relacionamento, no trato com as pessoas. E nós erramos muito mais com aqueles que são próximos de nós, porque são as pessoas com quem nós mais convivemos, e com quem mais falamos.
e com quem mais desfrutamos o nosso tempo, vivemos o nosso tempo. Por isso são as pessoas com quem mais erramos. E pode ser que você venha preocupado, e agora como é que eu vou resolver esse problema relacional na família, ou no trabalho, ou na escola? Foi um problema que surgiu em razão de alguma dureza de coração, de algum erro, de alguma falha, cometida por você ou por alguém. Mas o maior problema da nossa vida, da nossa história é o pecado. Não é o problema social, nem financeiro, nem da enfermidade. O maior problema nosso é o pecado, sempre vai ser. Os pecados é que trazem os maiores danos, os maiores prejuízos. É que nos coloca nas situações mais desconcertantes, mais difíceis, mais temerosas, mais escuras, mais incertas. É o pecado. É o pecado que nos coloca nas circunstâncias em que nós paramos e não identificamos uma saída, uma solução, um jeito de resolver. É o pecado. Como é que você pode resolver o problema do seu pecado? O problema do seu pecado se resolve naquele que se tornou Salvador e Senhor da sua vida. O seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nosso maior problema é de ordem espiritual. Nós precisamos de cuidado de alguém que pagasse o preço do pecado por nós, que vertesse um sangue puro, que pudesse purificar o nosso pecado, que pudesse morrer em nosso lugar e ressurgir dentre os mortos e garantir vida e eternidade ao lado de Deus. O Senhor Jesus fez isso. Ele veio e pagou. Não é por obras, como eu já disse, não é por um batismo de uma igreja, não é por uma bula papal, é pela ação de Deus que em Cristo Jesus nos trouxe graça. É o amor demonstrado por nós na cruz do menino que nasceu em Belém. Do Emanuel. De Jesus. Chamado Cristo, o Nazareno. Aquele que foi morto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O seu nome é Jesus. Natal é tempo de salvação. Porque eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele vai livrar o seu povo dos danos do pecado. Ele vai ser a solução do problema que o pecado trouxe à humanidade, da queda de Adão e Eva, ainda no Éden. Se por um homem, diz a Bíblia, entrou o pecado, por um só, Senhor Jesus, de Deus veio a graça e o perdão. Todo aquele que nele crê. Não vive os danos do pecado, não padece pelo salário do pecado, mas recebe de Deus vida eterna, vida abundante, vida sem fim. A Deus toda honra e toda glória por Jesus que nasceu em Belém. Aquele que veio para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Nós vamos orar, vamos rogar ao Senhor graça, em razão da nossa vida, em razão da nossa história, em razão daquilo que o Senhor tem para nós, e naquilo que nós não temos solução, o Senhor já tem a solução. Aquilo onde nós não sabemos aonde ir, como resolver, o Senhor pode indicar para nós o caminho. Mas nós vamos sair daqui convictos de que o problema maior da humanidade, o meu e seu, que nos condenava à eternidade sem Deus, que trazia um fim trágico para a nossa história, já foi resolvido por Deus em Cristo, que nos amou até a morte, e morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos, nós vamos orar. E que a graça do Senhor manifesta em Cristo, que promove salvação, seja aquela graça derramada sobre o seu coração. Você que se sente pecador, que identifica os seus pecados, pode receber de Deus o perdão, a misericórdia, a compaixão, a graça. Pode sair por essa porta convicto de que o Senhor é aquele que agiu com eficácia em Cristo em favor da sua vida, da sua alma, da sua eternidade. Você é cidadão do céu, é Cordeiro de Deus.